muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks Top Employers. Ao longo desta tarde vamos ter connosco algumas das empresas que foram distinguidas este ano com esta certificação que procura identificar, promover e distinguir as melhores empresas onde se pode trabalhar. É verdade, Daniela. Antes de mais, boa tarde a todos. Vamos receber convidados destas empresas em 2 painéis de conversa e teremos também connosco ao longo de toda a emissão Marisa Martins, Regional Business Development Manager de Top Employers. Sem mais demoras, Daniela Mateus Ferreira, é a altura de apresentarmos os convidados deste primeiro painel. É verdade, João, são nossos convidados e passo desde já a apresentar Joana Paulo Oliveira, HR Business Partnering Director na White Star, Yannick Giraud, Country Manager da JTI Portugal, Diogo Madeira, Head of Public Affairs and Communications da Huawei em Portugal e Carla Benedito, Diretora-Geral da Takeda Portugal, que se irá juntar a nós mais tarde. Muito bem-vindos e antes de mais agradecemos a vossa vontade em fazer parte da iniciativa do Jornal Económico, porque falamos do Top Employers e porque a Marisa nos vai acompanhar ao longo destes 2 painéis. Coloco-lhe então assim a primeira questão. Marisa, qual é a importância do Top Employers no contexto do tecido empresarial português? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite do Jornal Económico para esta talk, em primeiro lugar também. Naturalmente é para mim um prazer estar aqui, ainda mais com este painel tão bem representado por excelentes líderes focados nas pessoas das suas organizações e que lideraram ou impulsionaram o projeto de certificação das suas organizações como Top Employers. Agora, relativamente à questão, o Top Employers Institute certifica organizações em 123 países, distribuídos por todos os continentes, o que, considerando que existem 193 países no mundo, deixa perceber que temos aqui uma representatividade global significativa. E, nesse sentido, o propósito do Top Employers Institute é precisamente que, através destas certificações, destas organizações com melhores práticas de gestão de pessoas, se influencie positivamente uma progressão no mundo do trabalho, na medida em que outras organizações, até por necessidade, terão uma tendência para seguir estes bons exemplos destas organizações Top Employers, sob pena de não conseguirem comprometer e reter o seu talento, ou até mesmo sob pena de não conseguirem atingir os resultados organizacionais. E como tal, este contágio, esta influência positiva destas organizações Top Employers beneficia o mercado de trabalho em Portugal. Há que salientar que estas organizações, também Top Employers, são muito alinhadas e estão muito alinhadas com aquilo que são os melhores estándares globais em naquilo que diz respeito à gestão de pessoas, e onde se destaca o impacto aqui positivo que estas organizações têm também no desenvolvimento dos seus colaboradores e que naturalmente impulsiona o desenvolvimento e a consolidação de Portugal como um país, como um mercado de trabalho especializado e de talento. E estas organizações têm também aqui o foco em desenvolver e implementar medidas de excelência na gestão de pessoas, também têm este impacto positivo nos níveis de inovação, nos níveis de performance, entre outros benefícios que também enriquecem o tecido empresarial português. Muito obrigado, Marisa Martins. Yannick Giraud, a JTI foi considerada uma empresa de referência pelo Top Employers. Para chegar a esta certificação existe certamente todo um caminho que é necessário percorrer. Quais é que são as práticas da JTI que considera terem sido cruciais para alcançar o reconhecimento? Pelo convite. Acho que primeiro queria lembrar a todos que a JTI, Japan Tobacco International, é uma multinacional do setor do tabaco que comercializa marcas internacionais em mais de 130 países no mundo. São marcas líderes como Camel ou Winston. E estamos lá em Portugal há mais de 20 anos. Somos o player que mais cresce nesse mercado, nesse setor, há mais de 3 anos agora. E isso só pode acontecer com o compromisso de todos e um ambiente de trabalho onde cada colaborador pode ser ele mesmo e maximizar o seu potencial. Por isso, seguir o nível de satisfação dos nossos colaboradores é chave fundamental para o nosso negócio. E é verdade que há 5 anos seguidos que somos certificados Top Employer em Portugal, e este ano estamos muito orgulhosos porque somos a empresa número 1 desse ranking Top Employer em Portugal. E como chegamos aqui e como crescemos no ranking do Top Employer ao longo do tempo, acho, João, que diz que é
um caminho, é exatamente isso. Porque é o resultado de um compromisso a longo prazo, que posso rapidamente resumir em 3 pontos. Primeiro, somos uma empresa de cultura japonesa e aplicamos o conceito Kaizen, de melhoria contínua. Ou seja, tentamos sempre melhorar a experiência dos nossos colaboradores, impulsionar o desenvolvimento de cada pessoa, seja através de formação, de um modo de management flexível e também através de uma cultura de confiança em que todos se sentem parte da equipa. E realmente o orgulho de pertença é palpável na JTI do momento em que se entra pela porta. É bastante fantástico isso. Isso é o primeiro ponto. Segundo, promovemos a diversidade. E aqui posso dar só um exemplo disso, que se traduz numa equipa composta em 50% com mulheres. Mas não só isso, sobretudo, não há diferença nenhuma ao nível salarial entre gênero, o que, infelizmente, ainda não é o caso no mercado português, no mercado do trabalho português em geral. E terceiro ponto, é o nosso foco no bem-estar dos nossos colaboradores. E, obviamente, isso foi muito importante nos últimos 2 anos, em que a nossa cultura de trabalho flexível, que já estava aqui, facilitou muito a transição para o trabalho 100% remoto. Sem dúvida. Apesar de não estarmos juntos fisicamente, conseguimos manter a proximidade, estando atentos aos casos individuais de cada colaborador. E isso é muito importante. E, finalmente, para seguir continuamente estas necessidades, lançamos de maneira regular surveys ou task forces internamente para medir o nível de satisfação dos colaboradores, para melhorar continuamente e também, se for necessário, para corrigir a trajetória. Marisa Martins, o Yannick tocou aqui num ponto pertinente que serve aqui de repto para a questão de relevância, que é falar do trabalho realizado ao longo deste último ano, é também falar do contexto em que ele foi realizado, e esse contexto é um contexto de pandemia. Que alterações é que pesaram nas organizações e de que forma é que essas alterações se refletiram nestas empresas no momento de verificar todos os critérios de certificação? Um dos aspectos que tem sido trabalhado aqui pelo Top Employers Institute ao longo destes 30 anos é o de, para além de reconhecer empresas que fazem um excelente trabalho relativamente a práticas de gestão de pessoas, identificamos também as tendências locais, regionais, globais e, com base nessa análise de dados tão ampla que temos, vamos definindo as melhores práticas da survey. Todos os fenómenos associados à pandemia, nomeadamente uma preferência pelo trabalho híbrido ou remoto, a flexibilidade horária, uma maior procura por um equilíbrio vida pessoal e vida profissional, as melhores práticas de bem-estar físico, mental, emocional, esta tendência também aqui para um aumento da consciência social, enfim, bem como outros aspectos como a transformação digital nos departamentos de recursos humanos, entre muitos outros, são aspectos que fazem parte já da nossa HR Best Practice Survey há muito tempo. E tudo isto já era de facto identificado como fundamental nas organizações do futuro. O que a pandemia fez foi de facto acelerar tudo o que se esperava, e o que era expectável acontecer nos próximos anos está a acontecer já. E estas organizações que são top employers têm vindo a trabalhar estas políticas, estas práticas internas com base nessas tendências e como tal, face aos desafios que o contexto atual coloca hoje, estas organizações têm total ou parcialmente desenvolvidas políticas e práticas que lhes proporcionam aqui uma maior rapidez na capacidade de resposta e de adaptação. Nós, por exemplo, em pleno período pandémico, verificámos que, com bastante agrado, que a maioria das organizações teve uma capacidade de resposta até bastante ágil e muito menos abrupta comparativamente com outras organizações, o que permitiu a estas organizações top employers poderem focar-se em detalhes que outras organizações não puderam. Porque de facto a complexidade dessa transformação era muito maior. E depois as organizações top employers estão
aqui perante desafios que encontram, obviamente, mas estão muito mais preparadas, mais estruturadas para responder desta forma ágil e conseguir de melhor forma adaptar-se e superar-se face a estes desafios. E a White Star é exatamente um exemplo dessa passagem com sucesso para o ambiente remoto. Mesmo antes de ser decretado o primeiro confinamento no país, já trabalhava remotamente. Joana Paula Oliveira, como é que estes esforços se reuniram para tentar humanizar o contacto estando a trabalhar em casa remotamente? Olá, Daniela, boa tarde a todos, antes de mais. Bom, eu diria que se calhar antes de mais um fator crítico para o sucesso das organizações é de facto a união. E na White Star em particular nós temos uma cultura muito forte de colaboração, de proximidade, e isto permite-nos continuarmos juntos e vestir a camisola mesmo em circunstâncias mais desafiantes, e a pandemia mostrou-nos precisamente a importância dessa união e do espírito de colaboração de uma forma muito clara. Eu lembro-me que quando começaram a surgir as primeiras notícias sobre a Covid-19, e mesmo antes de decretado o confinamento a nível nacional, como a Daniela estava a referir, a White Star tomou a decisão de adotar o trabalho remoto. E vale a pena recordar que na altura, e já nos parece um passado longínquo, quando nós ainda pensávamos que estávamos a falar de uma situação temporária, não é? Em 2 semanas íamos voltar todos ao escritório e à vida normal. A verdade é que não foi assim, não é? E foram meses de muitas preocupações, muita incerteza para todos, sentimento de insegurança, e na altura foi crucial para nós focarmos na segurança e no bem-estar físico e psicológico dos nossos colaboradores, e por isso implementámos uma série de iniciativas que atuavam precisamente ao nível do bem-estar e da segurança física e também mental. Exemplos disso são a criação de grupos de WhatsApp informais entre os colaboradores para garantir a entrega, por exemplo, de compras em casa de colegas que estavam em isolamento, canais na nossa rede social interna de partilha de conhecimento, boas práticas, estávamos todos a adaptar-nos a uma vida diferente. Portanto, aqui a trabalhar muito a rede de suporte, a vertente da rede de suporte. Posso destacar também a disponibilização de um serviço de apoio ao colaborador, numa vertente para garantir o bem-estar psicológico. Implementámos sessões de mindfulness, aulas virtuais de yoga, pilates, com um personal trainer, portanto aqui também a trabalhar muito a vertente do bem-estar físico. Estas diversas iniciativas que foram críticas na altura inicial da pandemia, algumas até lideradas pelos nossos colaboradores, essas iniciativas foram muito valorizadas e algumas delas mantêm-se até hoje. Eu acho que foi esta dinâmica que se gerou naquela fase tão crítica para todos, este espírito de entreajuda, de colaboração, que fez com que este desafio, que foi o colocar tão rapidamente cerca de 600 pessoas a trabalhar a partir de casa e focar-nos no seu bem-estar, tivesse sido um enorme sucesso. Sucesso esse que nos permite hoje estar a trabalhar na implementação de um contexto híbrido de trabalho, fazendo uso desta tão valorizada flexibilidade que o trabalho remoto nos permite. E de facto isto foi possível precisamente com este espírito de união, de colaboração que nos caracteriza e que nos provou que era possível trabalhar de forma diferente, com bons resultados, com colaboradores motivados e engaged com a organização. Portanto, é de facto muito gratificante ver o percurso que fizemos enquanto organização, todos juntos, estávamos todos a aprender ao mesmo tempo, e este percurso que temos feito num contexto completamente diferente daquele que era a nossa realidade anterior. Passo agora então a palavra à Marisa Martins, que representa a Top Employers neste painel de hoje. Identificámos aqui algumas alterações e por isso também conseguimos agora identificar algumas tendências novas no mercado de trabalho. Quais são estas tendências que procura que hoje em dia considera que os empregadores mais beneficiam quando se toca a tentar atrair novo talento? Efetivamente, a pandemia trouxe um outro nível de consciência dos colaboradores e por isso temos hoje fenómenos como o The Great Resignation nos Estados Unidos, que envia alertas sobre a necessidade de refletir sobre este tema também nos outros países. Os colaboradores estão cada vez mais conscientes do que querem e do que não querem relativamente à sua vida pessoal e laboral, e como tal, se a perspectiva one size fits all já estava desatualizada, nesta nova realidade isso vai-se constatando permanentemente. As organizações devem aqui identificar o que aprenderam durante a pandemia, que progressos realizaram e ponderar mantê-los. Não existe nenhuma razão para a regressão de determinadas políticas, se elas vão de facto ao encontro das necessidades dos colaboradores,
ainda que para tal tenha que existir por parte da organização uma melhor articulação das medidas. Em termos de tendências, algumas das tendências que verificamos globalmente prendem-se com a adoção do teletrabalho, este trabalho remoto, parcial, total, permitindo aos colaboradores aqui a possibilidade de escolherem o seu local de trabalho. A flexibilidade horária também é extremamente valorizada e é uma tendência. Ouvir os colaboradores, dar-lhe voz, tem sido também um aspecto fundamental para o comprometimento dos colaboradores, para além de serem realmente uma fonte de feedback privilegiada aqui para a definição de planos de ação e planos de melhoria sobre as medidas implementadas. Mas ouvir os colaboradores tem abordado os mais variadíssimos temas, desde a estratégia organizacional à diversidade e inclusão, aqui com pulse surveys a medir o grau de satisfação sobre as diferentes medidas e processos implementados. Também as medidas de bem-estar são hoje naturalmente um requisito obrigatório, medidas que permitam melhorar a conciliação da vida pessoal com a vida profissional, as políticas e práticas de prevenção e promoção da saúde física e mental. A liderança e o desenvolvimento da liderança procuram-se líderes muito mais próximos, mais humanos, também numa perspectiva muito de leader coach, e tem sido perceptível também um maior grau de autonomia por parte dos colaboradores. As pessoas são tendencialmente líderes das suas próprias vidas e podemos estar aqui no caminho de um crescimento da autoliderança nas organizações. Outra tendência é também aqui o interesse crescente em trabalhar em empresas inclusivas, diversas, pela riqueza que de facto oferecem aos colaboradores, mas também marcada aqui por uma maior consciência social. Depois a formação e o desenvolvimento de competências é algo que tem sido extremamente valorizado por parte do talento, aqui sob a garantia de que será proporcionado ao colaborador os recursos necessários para poderem dar o seu melhor no desempenho das suas funções e serem verdadeiramente responsáveis pelas suas carreiras na organização. E estas são algumas das principais tendências que vemos para ser verdadeiros top employers. Diogo Madeira, vou aqui citar, a tecnologia é instrumental e serão sempre as pessoas a fazer a diferença. Foi esta a ideia transmitida pela Huawei quando recebeu a atribuição desta certificação de Top Employers. Pergunto-lhe se o bem-estar, o conforto dos colaboradores, temos estado aqui a falar, e esta formação contínua de que a Marisa referiu, continuará a ser determinante. Boa tarde a todos. É um gosto de estar aqui, partindo, se calhar, a resposta em duas partes. Sim, trabalhando nós em tecnologia, é importante que nos lembremos que a tecnologia não é um fim em si mesmo. A tecnologia é um meio para um fim e é importante pelo impacto que tem na vida das pessoas. Portanto, é importante lembrarmos disso, especialmente quando estamos a falar da forma como gerimos a empresa e não perder de vista que as pessoas são de facto o nosso maior ativo, ou seja, numa empresa em que, em termos globais, mais de metade dos colaboradores está alocados a áreas de investigação e desenvolvimento, rapidamente percebemos que o tema do talento é crítico. Em Portugal também é crítico, há um contexto competitivo muito forte na atração de talento e, portanto, nós temos em primeiro lugar o desafio da atração do talento. Penso que temos vindo a endereçá-lo de uma forma positiva e a empresa tem-se vindo a tornar cada vez mais atrativa. E depois é a dimensão da retenção desse talento. Nós temos, ao longo de quase 18 anos em Portugal, temos muitas pessoas que estão na empresa há mais de 10 e mais de 15 anos, o que nesta indústria não é muito comum, se calhar, e temos tido capacidade de continuar a atrair talento novo e sangue novo todos os anos e de retê-lo connosco. A questão do conforto, provavelmente essa retenção advém do conforto não só do espaço físico, e como já falámos aqui nos últimos 2 anos, essa dimensão do conforto físico se calhar acabou por ser reequacionada, tendo em conta que também nós temos muita gente e tivemos muita gente em trabalho remoto, mas também a dimensão do conforto, das pessoas se sentirem confortáveis com aquilo que fazem, sentirem-se confortáveis a serem quem são,
e sentirem-se confortáveis com as suas carreiras e com a expectativa de futuro que têm. Portanto, nós olhamos para o tema do conforto nestas duas dimensões, uma dimensão mais física, digamos, e temos vindo a investir massivamente nisso, inclusive até com a ampliação do escritório, que deu mais espaço a toda a gente e a cada colaborador individualmente, mas também a outra dimensão do conforto e no conforto no sentido das pessoas se sentirem bem a trabalhar aqui numa dimensão que vai muito para além das secretárias ou das salas de reuniões ou até dos próprios equipamentos de trabalho. É um tema que tem muito a ver com cultura, e por isso também é importante que tenhamos a capacidade de atrair não só os perfis de talento certo, mas também os perfis de pessoas certas que se adaptem e que se enquadrem naquilo que é a nossa cultura, que é muito forte e que é crítica para o nosso sucesso. Muito obrigada, Diogo. Joana Paulo Oliveira, o bem-estar dos colaboradores é um fator cada vez mais pertinente, como temos vindo a falar. Além daquilo que é o horário de expediente, existe também agora um esforço acrescido por parte das instituições para desenvolver iniciativas internas que reforcem a coesão. O que é que a White Star tem desenvolvido junto dos seus colaboradores neste sentido? Bom, eu penso que os últimos tempos nos mostraram a todos a importância de ter uma cultura organizacional forte. Já foi referido por outros elementos aqui no painel, especialmente quando não estamos presencialmente juntos durante tanto tempo. E relembro que nós na White Star estamos praticamente todos a trabalhar remotamente há quase 2 anos. E enquanto organização temos implementado diversas iniciativas que pretendem precisamente promover que os colaboradores se mantenham virtualmente ativos, motivados, envolvidos com a organização. Eu se calhar salientava três pilares. O primeiro é a comunicação, portanto uma comunicação frequente, próxima, informal. Eu posso partilhar que nós lançámos um podcast interno que conta agora já com cerca de 60 edições e que é um sucesso na nossa organização. Portanto, muitos de nós aguardam o dia da semana em que é lançado o podcast, e precisamente porque este podcast nos mostra um lado informal, pessoal, um lado mais humano das pessoas com quem nós trabalhamos todos os dias. Diria que outro pilar crítico é o desenvolvimento. No nosso caso, através da promoção da mobilidade, da progressão internas, a mobilidade entre empresas do grupo, fazendo aqui uma grande aposta no recrutamento interno, pondo também ao dispor ferramentas de aprendizagem e iniciativas que colocam o colaborador no centro e que promovem esta autonomia, esta autoliderança, para que possam fazer as escolhas em linha com as suas preferências, com o seu plano de desenvolvimento individual. E, por último, mas não menos importante, a liderança. A liderança é também um fator crítico para manter esta coesão, este engagement, esta cultura organizacional, e os nossos líderes têm feito um trabalho extraordinário neste sentido. Achamos que é importante continuar este caminho e por isso lançámos um programa de liderança para que os nossos gestores de equipa adquiram novas ferramentas, no fundo, para os ajudarem a gerir ainda melhor as equipas num contexto à distância. E eu acho que estes são alguns exemplos de iniciativas, estratégias que acreditamos que mantêm esta cola que nos une, portanto a nossa cultura organizacional, mas no fundo, e aqui indo um bocadinho ao encontro do que a Marisa referiu há pouco, as iniciativas que nós possamos implementar, as boas práticas, elas fazem a diferença quando vão ao encontro das necessidades dos colaboradores, e para que isso aconteça não há grandes truques de magia, diria. É necessário, acima de tudo, ouvir, sentir a organização e então sim, flexibilizar, adaptar, reinventar, em alguns momentos inovar, mas diria que a maior parte das vezes as soluções são mais ou menos simples se nós dermos o espaço para ouvir, e acho que no fundo é isso que faz da White Star um top employer pelo 3º ano consecutivo, é o ouvir e agir conforme aquilo que estamos a ouvir por parte da organização. Marisa Martins, ouvir e agir. Aqui esta revolução do teletrabalho e a própria digitalização de todo o fluxo de operações nestas empresas e em tantas outras neste país, de facto lança aqui um desafio que é a procura e a retenção do talento. É neste momento um ponto constante nestas conversas. Isto tornou-se mais complexo. O trabalho remoto e a digitalização do fluxo de operações no que respeita à procura de talento não terá necessariamente sido mais complexa. A lógica e a filosofia da transformação digital visa a criação de processos mais ágeis, mais intuitivos,
houve sim uma necessidade de adaptação por parte das organizações, que ainda continua a decorrer, contudo a tendência é que essa transformação simplifique processos. O que temos vindo a verificar como um desafio para as organizações é a dificuldade em manter essa promessa digital nas diferentes fases do percurso dos colaboradores na organização. Portanto, a atração de talento tornou-se mais tecnológica, mais digital, e a primeira impressão que o talento tem é de uma organização digitalizada, contudo nos restantes processos dentro da organização essa digitalização fica aquém. E é importante que as organizações vão construindo essa uniformidade em todo o processo de colaborador dentro da organização. Depois, também é importante destacar que o trabalho remoto pode ser visto como uma forma da organização conseguir ser mais inclusiva, na medida em que, por exemplo, pessoas com mobilidade reduzida têm maior facilidade de trabalhar de onde puderem. O trabalho remoto proporciona também às organizações aqui a possibilidade de procurar talento em qualquer parte do mundo. Contudo, aqui a procura de talento pode ser sim mais complexa quanto menor for a capacidade de retenção de talento por parte das organizações, e eu julgo que aí será de facto de onde advém a grande questão. A capacidade de retenção do talento pode até aumentar com base em melhores salários, contudo para que se decida sair de uma empresa, apenas é preciso que outra empresa esteja disposta a manter ou a aumentar a parada e portanto os estudos, as tendências, as evidências vêm há muito tempo a defender de que a retenção do talento se suporta significativamente em boas práticas de gestão de pessoas e numa cultura organizacional na qual os colaboradores se revejam. E naturalmente que organizações rígidas e que estão à espera que seja decretado o fim da pandemia para voltarem aos seus modelos de sempre, terão certamente um enorme problema de retenção de talento pela frente e consequentemente terão também uma maior dificuldade na procura do talento. O talento é cada vez mais criterioso no momento de escolher um novo desafio profissional. Muito obrigada, Marisa. Continuamos a falar então de digitalização. A missão da Huawei passa mesmo por aí, passa por levar a digitalização a cada pessoa, a cada lar e a cada organização para um mundo mais inteligente e totalmente conectado. A pandemia, de facto, fez com que esse desafio fosse acelerado e muito. Quais foram os impactos para a Huawei do desenvolvimento do uso das tecnologias de inovação e desenvolvimento? Mais uma vez vou partir a resposta em duas dimensões, uma dimensão interna daquilo que foi a nossa experiência enquanto colaboradores, e aí posso dizer que acho que acredito que nós estaríamos um bocadinho mais bem preparados, porque já estávamos muito habituados ao trabalho em mobilidade, ou seja, não só temos, por razões óbvias, dispositivos que o permitem, como já é normal e sempre foi normal termos reuniões com pessoas que estão em locais diferentes, em geografias diferentes e portanto nesse aspecto não sentimos tanto esse impacto. Sentimos falta de estar juntos, como é óbvio, sentimos falta até daquelas conversas junto à máquina do café de manhã, mas em termos de impacto no negócio, na atividade, acabou por não ser assim tão disruptivo. Obviamente que isto obrigou também a que, como todas as empresas que fizessem ajustes, obrigou a que os diretores e os managers tivessem responsabilidades acrescidas também naquilo que é o acompanhamento às suas equipas, mas a nossa área de pessoas foi incansável. Toda a gente que foi para casa inclusive com equipamentos de proteção. Portanto, nessa dimensão não tivemos que fazer grandes ajustes, e aí se calhar são alguns privilégios por trabalharmos nesta área de tecnologia. Depois, numa segunda dimensão, pela natureza do seu negócio, a Huawei está no centro da transição digital ao longo destes quase 20 anos. Este ano assinala-se o 18º aniversário da presença da Huawei em Portugal, portanto atingimos a maioridade. E ao longo destas quase 2 décadas temos vindo a prestar um contributo inegável naquilo que é a digitalização e a modernização do país. Isso é feito, por exemplo, através do apoio que damos aos operadores de comunicações, que foram críticos e absolutamente essenciais durante este período de pandemia, ou seja, não há novo normal sem infraestrutura de comunicações. É bom que todos tínhamos noção disso, e acho que todos nós concordamos que
que ninguém sentiu, ou a maioria de nós conseguiu continuar a fazer a sua vida em casa sem grandes disrupções. E depois há uma dimensão dos dispositivos que entregamos aos consumidores portugueses, e dessa tecnologia mais de consumo, digamos assim, que, como é óbvio, também ganhou uma importância acrescida durante os últimos 2 anos. Não é? Tudo aquilo que são dispositivos que nos permitem ficar mais ligados uns aos outros tornaram-se fundamentais, em alguns casos até com famílias que tinham 2 e 3 filhos e precisaram de se dotar de alguns desses equipamentos, e foi importante também estar presente. Mas há uma outra dimensão também da tecnologia, essa assegurada pela nossa área de enterprise, que é o apoio que é dado às entidades do setor público e do setor privado naquilo que são os seus próprios processos de transição digital, e de digitalização e de modernização, e esse processo também, se calhar, foi acelerado por aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos. Nós costumamos dizer que esta ideia da transição digital e da digitalização era como se estivéssemos num avião à espera para dar um salto para paraquedas, mas que mas não havia essa coragem, e de repente alguém chegou lá e fomos todos empurrados e tivemos que nos adaptar de uma forma rápida. Portanto, nós temos algum orgulho, e acho que isso contribui também para tornar a empresa mais atrativa para as pessoas que se juntam a nós e para aquelas que já cá estão, que é esta sensação de que estão num setor que é absolutamente crítico para aquilo que é a infraestrutura que põe o mundo a funcionar, digamos assim, e isso é um privilégio para todos nós que trabalhamos aqui. Muito obrigado, Diogo Madeira. Yannick Giraud, nós sabemos que as organizações, e este primeiro painel veio-nos confirmar isso, são um reflexo dos seus colaboradores. Atrair o talento e fazer com que os colaboradores se fixem nas nossas equipas e se desenvolvam continuamente é um desafio ao qual é preciso dar resposta. Pergunto-lhe que peso tiveram os programas disponibilizados pela JTI no desenvolvimento dos recursos humanos ao longo dos últimos anos. Este aspecto, obviamente, é fundamental, e acho que a Marisa referiu nisso muito bem, resume a situação, e é um desafio constante atrair e fechar os nossos talentos, e o nosso crescimento faz com que seja preciso integrar constantemente novos talentos e também promover talento interno. Acho que os nossos colaboradores internos são os nossos maiores ambassadores para o externo. Então, é muito importante cuidar dos nossos colaboradores para também atrair depois os outros. E acho também que o momento do que fazemos para os nossos colaboradores é muito importante. Neste aspecto, o que aconteceu durante a pandemia é realmente fundamental, porque a pandemia pode bloquear ou pode catalisar a mudança. E acho que é isso na JTI que tentamos fazer durante esta pandemia, é acelerar a mudança e acompanhar os nossos colaboradores nisso, e acelerar as nossas iniciativas e lançar programas dirigidos aos nossos colegas. E queria dar alguns exemplos concretos disso, do que fazemos. Como foco no bem-estar, lançamos em 2020 o programa Ikigai, que incentiva o bem-estar não só físico, mas também emocional, com diversas iniciativas que vão desde subsídios anuais e também até a organização de sessões digitais, remotos, temáticas sobre o bem-estar. Como foco na diversidade, quero destacar a nossa política global de parentalidade. Essa política oferece a todos os colaboradores da JTI uma baixa parental de 20 semanas, totalmente pagadas e totalmente independente do género ou da orientação sexual. E com isso, não é só para a JTI, queremos realmente contribuir, mudar para o equiparar do papel dos homens e mulheres na sociedade em geral.
A diversidade é muito importante, não só por género, mas também a diversidade de idade. E temos o nosso programa Make It Bright, dirigido a recém-licenciados, que oferece a oportunidade de estágios remunerados e funciona como uma porta de entrada na JTI. Assim, integramos novos talentos na JTI, mas não só, porque também é uma oportunidade e oferecemos esta oportunidade aos nossos atuais colaboradores de assumirem o papel de mentores e também o desenvolvimento dos nossos colaboradores aqui. E, por fim, é muito importante responder às necessidades individuais de cada um dos nossos colaboradores e acabamos de anunciar um novo modelo de trabalho híbrido, como já se referia noutras empresas desse painel, e em que equipar o escritório pode escolher trabalhar em casa até 50% do tempo. E também, ao mesmo tempo, achamos que o papel do escritório está a mudar. E por isso anunciamos a remodelação do nosso escritório, porque está a mudar para um espaço diferente que será desenhado para impulsionar mais a colaboração, para impulsionar mais a criatividade e mais as interações sociais. E acho que as pessoas realmente valorizam muito estes nossos investimentos, pois geram um ambiente de desenvolvimento, de crescimento individual e coletivo, que é bom para todos, não é? E assim temos uma equipa com um bom mix de colaboradores mais antigos e recém-chegados. Muito obrigado, Yannick Giraud. Penso que já temos connosco Carla Benedito, diretora-geral da Takeda Portugal. Carla, muito boa tarde e obrigado por se juntar a nós. As pessoas, nomeadamente nestas áreas de investigação e desenvolvimento, são um fator importante para formar uma organização coesa. O ânimo necessário para o bom funcionamento da organização foi aqui alcançado facilmente? Obrigada, João, pela pergunta. Eu acho que esse objetivo é alcançado pela Takeda todos os dias. Não é um objetivo que foi alcançado, é algo que lutamos todos os dias para que as pessoas que são o nosso maior asset possam contribuir com a sua mais elevada performance. As pessoas faz parte, é um dos key pillars, um dos pilares mais importantes estratégicos da Takeda Global e depois Takeda Portugal, naturalmente, e é algo que nós entendemos que o pilar das pessoas é o enabler, é o fundamental para que a estratégia de execução aconteça, porque realmente dentro da nossa indústria farmacêutica podemos ter as maiores inovações, podemos ter as melhores soluções para os doentes, para os médicos, mas se não tivermos as pessoas motivadas, com conhecimento, com capacidade de comunicação, essas estratégias não podem ser executadas. Portanto, as pessoas são um pilar e é algo que nós conquistamos todos os dias. E sim, nestes últimos 2 anos, tem sido particularmente desafiante com a questão da pandemia, mas eu acho que temos conseguido reter as pessoas, manter as pessoas numa posição de segurança, que tem sido a nossa preocupação também, dar-lhes ferramentas para gerir o seu bem-estar, como sabem, especialmente pela sua própria experiência pessoal, o bem-estar nestes últimos anos tem sido algo que todos nós temos sido desafiados a olhar para nós e a perceber se estamos a trabalhar demais, se estamos a conseguir balancear a nossa vida com a família e com o trabalho. E, portanto, aqui tem sido uma área que nós temos investido muito, não só do ponto de vista do board da Takeda para os employees, para os funcionários, mas também dos funcionários para o board. Tem sido um trabalho muito colaborativo que temos feito dentro da companhia para perceber quais são as necessidades e como é que podemos apoiar esse bem-estar. Não descurando também a parte do desenvolvimento das pessoas, porque nós temos conseguido promover pessoas ao longo destes anos, temos conseguido relocar pessoas para fora de Portugal, para outras áreas da Takeda, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Portanto, temos batido aqui estas variáveis ativas e a trabalharem bem. E acho que estas coisas são refletidas destes prémios que vamos recebendo, não é? Ligando aqui com o prémio que acabámos de receber, a Takeda, de facto, é uma das empresas que é um top employer,
acabámos de saber há pouquíssimo tempo, há cerca de 2 semanas, que somos uma das 11 empresas que recebeu esta nomeação de Top Employer. É uma nomeação para Portugal, é o 3º ano consecutivo que o recebemos, mas também é globalmente, a Takeda globalmente é considerada um Top Employer. E, portanto, ficamos muito orgulhosos e muito contentes porque realmente nos reconhecerem desta maneira. Muito obrigada, Carla. As organizações Top Employers caracterizam-se por serem organizações conscientes das tendências e dos desafios do futuro. Um setor que tão competitivo como aquele em que opera, qual é a importância deste certificado? É super importante. É super importante, primeiro de tudo, acho que é importante porque nos diz que estamos a trabalhar na direção certa, não é? Nos diz que, de facto, as estratégias de bem-estar, de well-being, de desenvolvimento, de crescimento das pessoas faz sentido e é reconhecido. E é sempre bom termos o reconhecimento do nosso trabalho e que o caminho que tomamos é o caminho certo. Portanto, nesse aspecto é super importante e dá-nos mais força para continuarmos com esta estratégia e com este caminho. Por outro lado, para os nossos colaboradores, para as pessoas que trabalham na Takeda, acho que também é importante para fazê-los sentir que de facto é uma empresa com políticas reconhecidas globalmente. Não é por acaso que só há 11 empresas em Portugal que têm este título de Top Employer. E, portanto, acho que também dá um bocadinho de boost de moral, se é que se pode dizer, às pessoas que trabalham na Takeda. E, por outro lado, finalmente, o que eu diria é nós estamos sempre à procura de novos talentos, estamos sempre a querer ter uma pipeline de pessoas, queremos sempre trazer as pessoas mais competentes, com maior capacidade de crescimento para a Takeda. E a verdade é que ter um reconhecimento destes põe-nos no radar de jovens, de pessoas com experiência, de pessoas que querem trabalhar na indústria e faz com que realmente sejamos capazes de atrair esse talento que é fundamental para o crescimento da companhia. Muito obrigado aos 5. Chegamos ao fim do nosso tempo para este primeiro painel. Muito obrigado, Joana Paula Oliveira, Yannick Girot, Carla Benedito e Diogo Madeira. Nós continuamos neste segundo painel com a Marisa Martins, Regional Business Development Manager da Top Employers. Olá, seja uma vez mais bem-vindo a esta JE Talks Top Employers. Chegamos ao segundo painel de conversa esta tarde e continua connosco Marisa Martins, Regional Business Development Manager da Top Employers, e Daniel, à altura de apresentar os convidados deste segundo painel. Vamos então avançar para este segundo painel com Miguel Simões, Market Manager Portugal e Andorra da Imperial Tobacco, Maria Romã, administradora de RH do Lidl Portugal, e José Martos, CEO da Saint-Gobain Portugal. Mais tarde irá juntar-se também a esta conversa Mariana Canto e Castro, Human Resources Director, assim é que é, Head of Legal Department da Randstad Portugal. Sejam os 4 muito bem-vindos a esta iniciativa. Obrigada desde já pela vossa disponibilidade. Marisa Martins, aqui os critérios que se devem seguir para obter a distinção. Já falámos no primeiro painel um bocadinho da importância do Top Employers, mas o que é que faz de uma empresa Top Employer um Top Employer? A abordagem da certificação Top Employers é bastante ampla. Tem inerente aqui uma perspectiva sobre as práticas que impactam positivamente os colaboradores, mas também sobre o modo como os departamentos de recursos humanos se posicionam dentro da organização, nomeadamente a forma como estruturam os processos inerentes à gestão de pessoas, é também um aspecto que está dentro da nossa abordagem. E, portanto, é importante aqui que as organizações considerem nessa gestão tanto o que a organização precisa por parte dos seus colaboradores, como o que os colaboradores precisam da sua organização, sempre aqui numa perspectiva de eficiência, rigor, feedback constante, qualidade, equidade, e para tal aqui também é fundamental este feedback consiga trazer aqui à organização dados de recursos humanos que sejam verdadeiros indicadores de gestão, gerir aqui também com metodologias de gestão de projetos adequadas e devidamente estruturadas, que é um dos aspectos que temos vindo a identificar como ainda uma área de transformação e de evolução necessária por parte dos departamentos de recursos humanos, e estes são alguns aspectos. Num total de 100% da pontuação da nossa survey,
Só as organizações que pontuem acima dos 60% conseguem esta certificação, perdão. Contudo, é certo que a nossa análise prioriza bastante o modo como as organizações desenvolvem todo o percurso do colaborador, e esse é sem dúvida um dos aspectos fundamentais para ser uma organização top employer. A forma como acolhe, como integra, como desenvolve, como compromete o colaborador na organização, como vai ao encontro das necessidades dos colaboradores permanentemente, e portanto aqui também a comunicação interna é uma dimensão de análise ao ser aqui extremamente importante para os colaboradores, no sentido de lhes dar guias e consciência de facto de qual é que é a estratégia e quais é que são os objetivos organizacionais. Por outro lado, também a liderança, nomeadamente o modo como está definida e desenvolvida, tem uma enorme influência nas equipas e, portanto, querem-se líderes empáticos, inspiradores, transparentes, honestos, próximos, querem-se líderes mais humanos. E, de facto, também uma cultura organizacional inclusiva e diversa. Todos estes aspectos são fundamentais para se ser um top employer em Portugal e no mundo. Os critérios coincidem independentemente do país onde se realizam as nossas certificações. José Martos, da Saint-Gobain, como é que vê no certificado aqui um motivo para continuar a apontar os esforços na valorização do capital humano? O Top Employer para nós é uma ferramenta fundamental na implementação da nossa estratégia. O grupo Saint-Gobain tem a estratégia de ser o líder mundial em construção sustentável. Obviamente temos ações que estão focadas no mercado, como o foco em mercados em crescimento, o fornecimento de soluções sustentáveis e eficientes e de alto desempenho, mas também temos muitas ações que estão focadas na organização para poder atingir o objetivo de ser o líder em construção sustentável. Dentro dessas ações está construir as melhores equipas que trabalhem em um ambiente de diversidade e inclusão e desenvolver uma cultura que nós nomeamos TEC, Trust, Empowerment and Collaboration. E basicamente o Top Employer dá-nos as ferramentas para verificar que estamos a desenvolver os procedimentos que podem assegurar atrair o talento, reter o talento, desenvolver a carreira profissional dos nossos colaboradores, investir em formação e, portanto, assegurar que essas ações que são a base da nossa estratégia estão lá, estão verificadas e estão certificadas. Muito obrigada, José. Passamos agora então a palavra para a Maria Romã, do Lidl. O Lidl está há mais de 25 anos em Portugal e foi o único retalhista por aqui a ser distinguido com esta certificação do Top Employers 2022. Qual é que é a importância desta certificação no setor do retalho? Muito boa tarde. A ver, eu acho que, al final, o retalho historicamente teve ou tem uma reputação de ser um empregador talvez menos atractivo. E eu acho que temos que ter a ambição de mudar essa tendência e esse posicionamento. E acho que ter conseguido a certificação do Top Employer precisamente nos dá esa tranquilidad de saber que estamos no bom caminho, ¿no? De que nos podemos diferenciar a través de ser un empregador que ofrece transparencia aos colaboradores, justiza, estabilidade, por exemplo, con un 98% dos nosos contratos son sen termo e temos, además, máis do que o 40% dos nosos colaboradores están a máis de 5 años na empresa. Por tanto, acho que sí, estamos no bom caminho e, además, a certificación do Top Employer nos permite, por un lado, ollar para lo que ya foi feito na empresa e tamén, por supuesto, identificar cuáles son ainda los puntos onde tenemos que continuar a mellorar. En cuanto ao sector do retallo, acho que efectivamente temos que tener todos a ambición de contornar ou de contrariar esta tendencia de non ser un empregador atractivo, porque realmente o retallo ofrece un dinamismo, ofrece, por exemplo, o ambiente na loja de equipa e de entreajuda é espectacular e acho que eso é algo sobre lo que temos que capitalizar para realmente conseguir atraer e reter a un mellor talento.
Muito obrigada, Maria. Passo então agora a palavra a Marisa Martins. Esta certificação tem um peso, passa por ser um fator de distinção, muitas das vezes, e dentro da própria moral interna das organizações e da cultura empresarial. O Top Employers pode ser considerado um impulsionador do crescimento e um catalisador da qualidade? Sim, de facto a forma como estas organizações têm vindo a definir a sua estratégia de talento e a forma como têm gerido os desafios que já enfrentavam antes da pandemia e aqueles que derivaram da pandemia merece todo o reconhecimento. Conseguir a certificação Top Employers, tratando-se de um certificador com referências globais, é certamente um motivo de orgulho interno. É poder também demonstrar aos colaboradores que todos os esforços, que por vezes até nem são devidamente valorizados, estão alinhados com os melhores estándares globais e que têm o colaborador como principal foco da organização. E, portanto, poder aqui ter esta oportunidade de mostrar os esforços é de facto um momento importante para esta fase, para esta certificação. Depois, é normal que também esta certificação reflete muito do que é a cultura da organização. Ainda que em alguns casos esteja a consolidar, o trabalho realizado até aqui merece ser reconhecido e, portanto, é moralizador não só para a equipa de recursos humanos, para a organização, mas sobretudo para os próprios colaboradores. Do ponto de vista de ser um catalisador da mudança e da qualidade, trabalhamos precisamente com esse intuito. Aquilo que procuramos é que as organizações vejam reconhecido o seu esforço através desta certificação, mas que simultaneamente tenham aqui a possibilidade de identificar o que ainda podem melhorar, tal como se foi referido. E esta é, aliás, uma componente forte e sublinhada naquilo que é a nossa proposta de valor. Portanto, a própria transformação dos departamentos de recursos humanos e a necessidade de se posicionar aqui de outra forma nas organizações tem merecido também por parte do Top Employers Institute esta inclusão de políticas e práticas aqui alinhadas com estas necessidades. Contudo, estas organizações têm, por norma, uma filosofia de melhoria contínua e sendo esta uma filosofia aqui também coincidente com a do Top Employers, não podemos deixar de incluir na própria survey aspectos que visam incluir e incutir a qualidade. Aliás, o próprio selo da Top Employers é precisamente um selo que atesta a qualidade das práticas de gestão de pessoas. Muito obrigado, Marisa. Miguel Simões, esta certificação, este selo de que a Marisa fala, confere às organizações um posicionamento muito seguro no que diz respeito à competitividade, na atração e retenção do talento. Já referimos isto também. Que iniciativas é que a Imperial Tobacco levou a cabo nos últimos tempos e de que forma é que essas iniciativas reforçaram a atribuição deste certificado tão valioso? Bem, este certificado também nos permite olhar um bocadinho para aquilo que estamos a fazer bem e olharmos também para outras empresas do que é que pode ser melhorado. É óbvio que tivemos várias iniciativas ao longo destes últimos anos. Eu acho que este ano, o último ano também foi um ano um bocadinho mais desafiante, tendo em conta toda a digitalização a que fomos obrigados a viver junto das nossas equipas, principalmente equipas de operação e equipas de vendas, mas eu acho que esse esforço, a partir do momento que há um esforço genuíno claramente da organização de ter como principal preocupação as pessoas, eu acho que isso acabou também por isso surgindo naturalmente. Posso enumerar aqui várias situações que eu acho que uma das que mais me despreocupou, por um lado, foi claramente a falta de proximidade das equipas, porque no final do dia as equipas eu acho que também vivem muito esta cultura da empresa, também o estarem juntos e termos as nossas reuniões de ciclo e as nossas reuniões presenciais, que também se vive muito a cultura da empresa nesses momentos, e portanto tentamos aqui de alguma forma criar aqui alguma frequência também nas nossas reuniões, já num formato digital, mas com algumas dinâmicas que também pudessem criar aqui esta interação entre as próprias equipas, mas depois também criámos um calendário de atividades em termos de recursos humanos, que eu acho que foi super relevante para irmos também tendo os nossos momentos chaves durante o ano, tanto momentos festivos como momentos de celebração, também mostram alguma importância pela preocupação de uma agenda que existe a nível da sociedade, não só relativamente ao dia da água, relativamente ao dia de Natal, etc., em que nós também fizemos questão de lembrar através desse calendário, junto das nossas equipas, através de pequenos momentos que acho que são super relevantes, para lembrar os nossos colaboradores também da importância na poupança do plástico, do momento da possibilidade de estarem juntos com as famílias, num momento com melhoria desses próprios momentos através de um cabaz de Natal, ou seja, tivemos um calendário bastante preenchido ao longo do ano, que eu acho que criou esta proximidade
dentro do desafio do digital e da distância, de ter este calendário também para criar esta preocupação das pessoas que a empresa tem tido recentemente, e, como é óbvio, continua a haver coisas para melhorar. Eu acho que estas boas práticas que se vê no Top Employers através de outras empresas também nos ajudam a melhorar, e com certeza assim o faremos como esforço para o próximo ano. Muito obrigada, Miguel Simões. Continuamos a falar de boas práticas. Passamos agora a palavra a José Martos, da Saint-Gobain. Esta é uma organização que nos últimos anos passou por um processo de transformação que tem 2 conceitos chaves: crescer e impactar. Este plano Grow and Impact traduz-se de alguma forma nesta certificação por parte do Top Employers? Efectivamente, eu acho que hoy os colaboradores, por un lado, tienen que sentirse representados con el propósito da empresa. Como a empresa está a contribuir na sociedade, non só con o negocio que está a facer, mas tamén en os stakeholders, que son os parceiros principais con os que están a traballar. E en ese sentido, achamos que o noso propósito, Making the World a Better Home, é unha máis-valía para atraer o talento. Esa transformación está siendo acompañada, obviamente, por un desenvolvimiento organizacional en cuanto a lo que refiere a cultura de organización y desenvolvimiento de los procesos de recursos humanos, para crear un ambiente de trabajo donde las personas sientanse valorizadas, sientanse que tienen oportunidad de desenvolvimiento profesional, que estamos a investir en su desenvolvimiento, en su formación, y por tanto, achamos que crítico esos 2 factores en esta transformación: por un lado, el reconocimiento de los valores pessoais das pessoas con a organización, y por otro, o investimento que hacemos en sus carreras profesionales, y que, por tanto, melhoran a cultura e a forma de trabalhar na empresa. Muito obrigado, José Martos. Marisa, 2022, este ano vai ser um ano de incerteza, mas sobretudo um ano de recuperação. Que iniciativas é que o Top Employers vai dinamizar ao longo deste ano e no próximo, no sentido de estar presente nessa recuperação? Ou seja, que futuro é que temos aqui em mãos? O Top Employers Institute tem certificadas mais de 1.800 organizações de todos os setores em todo o mundo, e temos criado e dinamizado uma comunidade global de especialistas em gestão de pessoas. Frequentemente realizamos webinars globais, onde os interlocutores de várias organizações certificadas de todo o mundo partilham boas práticas, partilham tendências, desafios. Este conjunto de eventos procura precisamente proporcionar às organizações momentos de conhecimento, de inspiração, visa também dar aqui algum suporte nestes momentos de incerteza. Neste momento temos dois projetos a decorrer, com implementação prevista para breve, e que acreditamos que vir a ser de grande apoio às organizações. Um deles está relacionado com o acesso a uma base de dados de boas práticas de gestão de pessoas, que permite tirar ideias, inspirar a criação de novas práticas inovadoras, etc. E o outro projeto está relacionado aqui com a identificação de next practices. Portanto, pretendemos continuar a trabalhar aqui no sentido de reconhecer as organizações top employers, mas com uma proposta de valor que vai muito além disso, traduzindo-se também aqui em insights, em referências à escala global, e continuar a contribuir para que, de facto, estas organizações possam estar cada vez mais preparadas para os desafios do futuro. Temos também vindo a estar presentes em universidades em Portugal e nos diversos países onde estamos, e é expectável que em 2022 possamos também iniciar aqui os eventos presenciais, com sessões temáticas inerentes à gestão de pessoas, que tanto contribui para o sucesso organizacional. Muito obrigada, Marisa. Passo então agora a Maria Román. Perceber as necessidades das pessoas e dos potenciais candidatos é essencial para a criação de emprego estável, de qualidade e com vista à retenção do talento para o futuro. Quais são as expectativas que o líder espera poder dar resposta atrativa neste setor do retalho? Vamos a ver, es algo que acho que está a facer con que toda a comunidade de recursos humanos en cualquier empresa actualmente tenha que olhar con moita atención, porque efectivamente as expectativas das persoas eu acho que están a evoluir, e até esa evolución está a acelerarse nos últimos tiempos tamén, porque estamos a conocer unha realidade diferente, ¿no? E acho que eso está na mente de todos nós. Nosotros no Lidl a lo que aspiramos es a ser a primeira escolla dos candidatos, por un lado, e continuar a ser a primeira escolla dos colaboradores. Es decir, que se tivesen que tomar unha decisão hoxe de juntarse a nosa empresa, que Lidl continuase a ser esa primeira escolla. Y dentro de ese chapeo, al final, caben muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros lo que intentamos es, por un lado, digamos, que
que os factores de higiene estejam cubiertos, porque hoy en día yo creo que el salario ya ha pasado a ser un factor de higiene y ya no es lo que realmente es diferenciador, y a partir de ahí, ok, como temos que comunicar a nosa proposta de valor para atraer un mellor talento? Que é lo que as persoas valorizan? Y yo creo que un líder ahí tiene un papel fulcral, porque tiene que estar atento a las necesidades, tiene que estar atento a cómo están a mudar esas tendencias. Por poner un ejemplo que yo creo que ya es básico en la realidad que nos rodea, en Uril nos no facíamos home office antes de la pandemia, y independientemente de lo que se ha producido en estos 2 años, nuestros colaboradores claramente nos dijeron desde el inicio: queremos continuar a trabajar con flexibilidad. Y dijimos, bueno, pues bora, vamos, claro que sí. Y eso es solo un pequeño ejemplo. Nosotros hacemos inquéritos constantes, también formamos a los líderes a cuestionar no día a día qué es lo que puede hacer la diferencia para nuestros colaboradores, para continuar a adaptar y continuar nesa tendencia de melloría continua y adaptar a nuestra proposta de valor a lo que realmente los colaboradores esperan de nos, ¿no? Y yo creo que también pasa mucho por apostar na comunicación con transparencia, no respeto. Antigamente tal vez o colaborador, no sé, a 20 años atrás tenía que estar agradecido por tener un empleo, y yo creo que hoy la tendencia se ha invertido. O sea, yo creo que las empresas tienen que estar agradecidos todos los días porque los colaboradores continúan a escollernos, y para eso tiene que trabajar. Y tiene que trabajar de una forma muy focada y con estrategias diferenciadoras. Muito obrigado, Maria Roma. Miguel Simões, os últimos 2 anos foram certamente desafiantes do ponto de vista de gestão de recursos humanos, exigiram por parte das organizações, e aqui a Imperial Tobacco não deve ser exceção, uma preocupação redobrada de modo a garantir o bem-estar físico e mental das pessoas. O que é que vai continuar a ser feito para garantir esse bem-estar? Eu acho que o paradigma tem mudado bastante e mudou muito. Eu acho que, como a Maria estava a comentar agora mesmo, eu acho que gostei bastante da frase de antes os colaboradores ficavam contentes de ter um trabalho para a vida. Hoje em dia são as empresas que acho que procuram mesmo isso, de ter que os colaboradores estejam contentes por escolherem a própria empresa. Eu acho que isso é o que nós temos que olhar um bocadinho do que é que são as tendências ao dia de hoje e aquilo que nós acreditamos que vai ficar. Uma coisa eu acho que está certa e está claro para todos: eu acho que o trabalho remoto veio para ficar e, portanto, como é óbvio, algumas empresas com maior flexibilidade para permitir isso mais a 100%, outras não, com alguma flexibilidade para que também haja algum trabalho presencial. Esse é um dos fatores que nós vamos continuar a privilegiar, porque acreditamos que o trabalho remoto é essencial porque os colaboradores valorizam isso. Acreditamos que eu acho que também a parte presencial é importante dentro daquilo que eu já mencionei anteriormente, que é a cultura da própria empresa, mas depois eu acho que há vários fatores que nós também nos adaptamos, nomeadamente a comunicação interna. Eu acho que os colaboradores ao dia de hoje valorizam muito a comunicação interna, porque o propósito da empresa também tem que ser o propósito do colaborador, e hoje em dia as pessoas não têm um trabalho simplesmente por terem um trabalho, porque claramente têm que ter, estão na empresa também porque existe um propósito comum, e portanto essa comunicação cada vez mais tem que ser algo super fluido. E quando digo comunicação, não é enviar e-mails com comunicações, é a forma como é que nós como líderes comunicamos junto dos nossos colaboradores em todos os patamares da organização. E eu acho que há outra variável que também questionou e acho que nos tirou um bocadinho da zona de conforto, que tem a ver com a saúde mental dos nossos colaboradores, e todos os programas que eu acho que ao dia de hoje não temos a resposta, porque acho que é algo novo que os próprios departamentos de recursos humanos estão a encarar esta nova realidade. É claramente nós temos esta preocupação genuína com os nossos colaboradores, mas quando digo preocupação não é apenas a preocupação de se o colaborador em termos de carreira, que eu acho que isso já faz parte do nosso baseline nas organizações. Claramente temos a preocupação do desenvolvimento dos colaboradores. É claramente se os colaboradores estão genuinamente bem, não só fisicamente, mas também mentalmente. Eu acho que isso vai ser o próximo desafio que nós vamos ter cada vez mais como organizações, procurarmos programas claramente para que os colaboradores estejam realmente felizes e saudáveis mentalmente também dentro das empresas onde trabalham. Muito obrigada, Miguel Simões. Passo então agora a palavra para a Marisa. De que forma é que este certificado conferido pela Top Employers ajuda ao desenvolvimento e ao crescimento das empresas certificadas? Portanto, esta pergunta é tanto para o nível interno como para o nível externo. É muito comum que o primeiro approach das organizações tenham em relação à Top Employers seja relativamente ao brand, ao employer branding.
mas depois descobrem que o programa de certificação é muito mais do que isso. Na perspectiva do impacto interno, a nossa metodologia de análise tem por base uma survey que inclui 350 melhores práticas políticas globais de recursos humanos e de gestão de pessoas. E são, portanto, considera, portanto, aquelas que são os mínimos fundamentais até às mais inovadoras. E como tal, durante este processo de resposta à survey, as organizações realizam uma análise interna que lhe permite, primeiro, identificar tudo o que fazem a nível de recursos humanos, sendo desde logo um exercício que permite percepcionar eventuais áreas de melhoria, identificar políticas e práticas da survey que possam ter interesse em implementar na organização, e depois, numa fase mais adiantada do processo de participação, as organizações têm acesso a um benchmark report, onde se identifica o seu posicionamento em cada uma destas 350 políticas e práticas, tanto a nível nacional como a nível do mercado europeu. E, portanto, as organizações identificam o quão competitivas são em cada uma destas práticas nos mais diversos quadrantes da gestão estratégica de recursos humanos. E isto permite que se identifiquem internamente onde se distinguem positivamente no mercado, quais são os seus pontos fortes enquanto empregadores, e isto tem aqui informação importante a incluir no Employer Value Proposition, e permite também que internamente as organizações estabeleçam áreas de melhoria e prioridades alinhadas aqui com estes estándares globais. Do ponto de vista do impacto externo, esta certificação tem um impacto significativo no employer brand, na reputação das organizações, e estas organizações acabam por pertencer aqui a uma comunidade global da qual fazem parte as melhores organizações do mundo. E ser aqui top employers não é de facto porque eles o tenham dito, é porque foram submetidos a uma auditoria externa, independente, que atesta aqui com base em evidências que estas organizações têm implementadas práticas de excelência focadas no bem-estar dos seus colaboradores. E, portanto, estas organizações têm desenvolvido as estruturas que lhe permitem competir em talento com muitas organizações de todo o mundo. Muito obrigado, Marisa Martins. Penso que já temos connosco Mariana Canto e Castro, Human Resources Director and Head of Legal Department na Randstad Portugal. Mariana, boa tarde, junta-se a nós aqui no final deste segundo painel. Antes de mais, a Randstad caracteriza-se como uma organização com uma estrutura verdadeiramente people to people, e eu acho que é importante aqui destacar que são a única empresa de recursos humanos com o certificado Top Employers. Trabalhar dentro da área de recursos humanos com outras organizações permite-vos que exista aqui uma maior sensibilidade e conhecimento dentro da vossa própria organização. Olá, Viva, boa tarde, obrigada por esta oportunidade para partilharmos a nossa experiência. De facto, nós somos uma empresa certificada Top Employer, é o segundo ano que recebemos este galardão, que muito nos satisfaz e nos deixa felizes por compreendermos que, de facto, não estamos seguramente a fazer tudo bem, longe disso, mas estamos pelo menos no bom caminho. E sim, João, para nós é particularmente importante porque nós, sendo uma empresa de recursos humanos, trabalhamos com, vou dizer isto sem qualquer desprimor, a nossa matéria-prima são pessoas e, portanto, ainda se torna mais importante preparar as nossas pessoas para poderem trabalhar com e para estas outras pessoas, ou seja, com os candidatos que nós mensalmente recrutamos para colocar em quem nos contrata para fazer recrutamento e seleção, ou nos nossos clientes, onde temos projetos de trabalho temporário, de outsourcing, de consultoria, enfim, toda uma panóplia de situações de prestação laboral que de facto com as quais nós lidamos. E todas elas envolvem isso mesmo, pessoas. Portanto, que é de facto um asset, ou que somos um asset muito valioso, porque temos as nossas especificidades, a nossa individualidade, e treinar os nossos colaboradores para poderem lidar com outras pessoas, tendo em conta um objetivo máximo, que é arranjar-lhes um emprego e uma colocação, sendo que isso obviamente é também o fim e o objetivo comercial da nossa empresa, e que saber conciliar aquilo que é um propósito comercial com um propósito maior, que é conseguir atribuir um emprego às pessoas, com a resposta à satisfação dos nossos clientes, que ficam alegres da prestação de trabalho e do contrato que tiveram connosco, ao conseguirmos colocar-lhes lá pessoas a trabalhar. Portanto, é quase cumprir aqui vários checkpoints numa caixinha. É muito importante termos as nossas pessoas preparadas para conseguir dar retorno a todas as exigências deste círculo.
E, portanto, sim, para nós é particularmente relevante sermos top employer, é uma marca, um sinal que estamos a fazer as coisas no bom caminho para conseguirmos preparar as nossas pessoas para, por sua vez, elas lidarem com outras pessoas que vão colocar em empresas clientes formadas elas também por, desculpem a redundância, por pessoas. Portanto, é aqui todo um universo de recursos humanos que nos rodeia e que temos mesmo que estar tão imersos nele que, de facto, todas estas ferramentas e práticas de gestão são muito importantes. Falava ainda agora de checkpoints. Para ter o certificado de Top Employers são analisadas práticas de políticas relacionadas com a cultura organizacional, com a promoção de talento, com a progressão de carreira, entre muitas outras. Todo este processo para a obtenção do certificado acaba também por ser uma ferramenta de aprendizagem? Completamente, Daniela. Eu acho que, egoisticamente falando, é a ferramenta de aprendizagem para nós, área de recursos humanos, que somos quem leva o processo de certificação dentro da empresa. É uma escola anual que nós damos a nós próprias, que é realmente compreender pelas perguntas que nos fazem, pelas questões que nos colocam, pelas evidências que nos pedem, nós compreendemos exatamente qual é que é o caminho da excelência, não é? Era conseguir respondermos na sua plenitude a todos aqueles checkpoints. E vermos quais eles são e percebermos as perguntas que nos colocam, no fundo está traçado o caminho indicado como o benchmark da excelência. Portanto, é por aqui que vocês têm que ir, definido pelo Instituto Top Employer, que é um instituto reconhecido a nível internacional como profundamente conhecedor de todas estas práticas de gestão. Portanto, eu sei que é um pleonasmo que eu vou dizer, mas ao percorrermos este caminho, nós aprendemos com o próprio percurso, aprendemos com a própria aprendizagem. Portanto, ao percebermos o que é que temos que fazer na nossa organização, temos primeiro que aprender, às vezes reconhecer com alguma tristeza que não estamos lá em todos os pontos, mas tomar notas nos nossos apontamentos, nos nossos cadernos de apontamentos de é por aqui que queremos ir. Portanto, próximo plano já tem que integrar isto, próximo objetivo tem que contemplar estas circunstâncias, porque, quer dizer, é um luxo, temos o mapa desenhado à nossa frente, é só começar a percorrer o caminho. Muito obrigada, Mariana, muito obrigada a todos. Chegámos ao fim do nosso tempo para esta JE Talks. Quero, em nome do Jornal Económico, agradecer a todos os que se juntaram a nós nesta conversa. Conversa essa que pode ser vista e revista sempre que quiser na JE TV do Jornal Económico ou nas nossas páginas de Facebook e do YouTube. Recordar também que o Top Employers seguiu num suplemento especial que acompanha a mais recente edição do Jornal Económico, pode ler no nosso site. Da nossa parte é tudo, resta desejar-lhe a continuação de uma boa tarde.